Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 13 de dezembro de 2013. Começa agora mais uma edição do Cresce e Esclarece. Só comunicando os nossos internautas que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira que a enquete já está no ar. Nós temos 22 opções para você escolher. Qual dessas opções você gostaria que o Cresce Esclarece transmitisse ao vivo, respondendo todas as suas dúvidas? Olha que beleza! Os temas são convênios em geral aqui no estado de São Paulo, reciclagem, por que o corretor precisa se reciclar? Feirão, é um bom negócio para o corretor de imóveis? Membro de comissões, grupo de trabalho, por que você não participa? Programa Neurolinguística, quais as atribuições, como aplicar na corretagem. Fotografia, sabe como fotografar. E modelos de documento e muito mais. Tudo sobre Laudêmio. Usa a ética para faturar mais. Atribuições e responsabilidade do estagiário. Modo de atuação do corretor brasileiros e americanos. Campanha social. Por que é importante a participação dos corretores de imóveis a nível nacional nas campanhas sociais? Porque os corretores buscam informação nos sites. Saiba, processo disciplinar, trâmite e penalidade, podendo chegar à cassação. Nova ortografia da língua portuguesa. Diplomas falsos. Como o Cresce procede nessas questões? Cresce Esclarece, o que esse programa oferece aos corretores brasileiros? Carta Fundo de Garantia, como enquadrar o seu cliente? Boas maneiras do corretor de imóveis? Cresce, o que o seu conselho faz por você? Oratória, como falar em público? Então a enquete já está no ar, eu aguardo o seu voto. E o tema da próxima semana será Código Civil Brasileiro, responsabilidade do corretor de imóveis no exercício da sua atividade profissional. E o tema de hoje, nós vamos comentar sobre corretagem, quais as vantagens e desvantagens, se na pessoa física ou na pessoa jurídica. E as perguntas já estão abertas. E para falar sobre este assunto de hoje, nós estamos com a nossa convidada, a Márcia Ruiz Alcazar. Ela é vice-presidente de desenvolvimento profissional do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Ela também é membro da Mulher Contabilista, que visa o desenvolvimento profissional das mulheres que atuam na profissão contábil. Também ela é diretora da CETECO Consultoria Contábil. Márcia, muito obrigado por sua participação nesta edição do Cresce Esclarece, dia 13 de dezembro de 2013. E já em nome do presidente Viana e toda a sua diretoria, agradeço a sua disponibilidade e estar prestando esse serviço a todos os corretores brasileiros. Bom dia, muito obrigado, Márcia. Muito bom dia, é uma honra estar aqui com vocês nessa manhã do dia 13 de dezembro. Eu quero agradecer também um convite em nome do nosso presidente Luiz Fernando Nóbrega pela oportunidade de estarmos aqui nesse bate-papo. Muito obrigada. Nós é que agradecemos por estar esclarecendo todas as dúvidas sobre essa questão. Qual é o melhor negócio para o corretor de imóveis, na pessoa física ou na jurídica? E as perguntas estão abertas. Pode encaminhar as suas perguntas, que a Márcia estará aqui para responder ao vivo as suas dúvidas. E vamos fazer uma primeira colocação, então, para a nossa convidada, a Márcia Alcazar, sobre essa questão de as opções que o corretor de imóveis tem para constituir a sua empresa imobiliária. E se existe diferença entre elas, por exemplo, Sociedade SA, não é? SA, limitada, empresário individual, se nós estamos enquadrados no Simples, se podemos também estar enquadrados no MEI. Como é que funciona essa questão dessa parte de constituição de empresa aos corretores, Márcia? Então, vamos lá. Existem diversas alternativas de modelos societários disponíveis para serem escolhidos. A pergunta que a gente tem que responder primeiro é que vantagem nós teríamos em relação à pessoa física ou uma pessoa jurídica, né? Se analisarmos do ponto de vista em relação à questão tributária, sem dúvida nenhuma, tratando os seus rendimentos através de uma pessoa jurídica, certamente você vai ter um custo tributário menor. Mas isso também traz uma certa responsabilidade em relação a uma organização de uma nova pessoa, uma pessoa jurídica
que vai ter necessidades e controles específicos que muitas vezes numa pessoa física esse tipo de controle e essas necessidades são mais simples. Então, respondendo à pergunta bem objetivamente, os modelos societários disponíveis hoje são alguns. Dentre eles eu destaco, por exemplo, o microempreendedor individual ou a empresa enquadrada no regime tributário simples nacional, tem muitas restrições de atividades econômicas, principalmente quando a gente fala de uma atividade regulamentada, como é a atividade do corretor de imóveis. Então, de cara, de início, esses dois modelos não podem ser adotados por um corretor, por pessoas que desenvolvam atividades imobiliárias. Exceção feita a questões relacionadas à construção civil, tá? Mas, de maneira geral, o corretor ou outras atividades relacionadas à atividade imobiliária tem restrição para o modelo tanto do microempreendedor individual, chamado como MEI, quanto para a empresa tributada pelo regime simples nacional. Aí restam outros dois modelos, né? O limitada, que é aquela empresa constituída com mais de uma pessoa, né? Então são no mínimo 2 sócios ou mais sócios, ou então o modelo de empresário individual, que é aquela pessoa física que vai começar a desenvolver atividades de uma forma um pouco mais organizada, né? E para isso ele não precisa ter sócio, porém a pessoa física dele se confunde muito com a pessoa jurídica, né? O que eu quero dizer com isso? Não existe uma limitação da responsabilidade nesse modelo de empresário individual. A responsabilidade do empresário é ilimitada a qualquer risco, a qualquer situação que ele venha a sofrer num processo, por exemplo, civil, trabalhista, comercial, etc. Ele responde com todos os seus bens pessoais. Não existe uma limitação de capital como é tratado no modelo de uma sociedade limitada. Então, os modelos que hoje servem, né, para atividades regulamentadas, como é a atividade do corretor de imóveis, seriam esses dois, ou empresário individual, ou então uma sociedade limitada ou uma SA, que tem um modelo de composição societária um pouco mais complexo. Muito bem, agora vamos já fazer uma colocação para a Márcia. Essa constituição dessa empresa, tanto no limitada como no individual, obrigatoriamente precisa estar estabelecido comercialmente ou não? Então, essa pergunta também é algo que gera bastante dúvida, né? O que acontece? Quando você tem uma estrutura, né, e você vai ter funcionários trabalhando com você, recomenda-se que você tenha um endereço fiscal independente da sua residência. Até porque você vai ter uma atividade organizada. Agora, se for um trabalho independente, como uma pessoa física que não depende de uma estrutura, e hoje em dia está muito comum essa questão dos home offices, né, aqueles escritórios em casa. Se você não tiver nenhuma restrição, por exemplo, se você mora num condomínio, né, e o condomínio não tem no seu regulamento interno vedação para a constituição de empresas na sua residência, aparentemente não teríamos nenhum problema a ser vencido, né? Então, é um modelo que tem sido utilizado e a recomendação que a gente diz é converse, se você mora num condomínio, com o regimento interno do condomínio, verifique no síndico, no seu condomínio, se existe alguma restrição de constituir um CNPJ na sua residência, né? Porque você vai começar a receber correspondências, eventualmente se a fiscalização precisar fazer alguma inspeção no local, ela vai se dirigir ao endereço fiscal. Então, obviamente, sendo uma estrutura organizada, sem dúvida nenhuma, recomenda-se um endereço independente. Sendo uma estrutura individual, não teríamos restrição na prestação de serviços de abrir e constituir essa empresa individual, mesmo que seja uma empresa limitada, na sua própria residência, desde que você não esteja infringindo nenhuma previsão ou restrição se morar num condomínio específico. Então vamos ver. Então, no empresário individual, ele não precisa de ter empregados?
E se for limitado, ele é obrigado, precisa ter empregado? Não, não precisa ter empregado. O sócio, ele é a pessoa também que pode prestar os serviços, né? Então, necessariamente o fato de você ter um CNPJ, constituir a empresa formalmente, né, não obriga a contratação de empregados. Até porque você pode subcontratar terceiros em modelos de autônomos ou outras empresas constituídas para tal finalidade. Então, não é uma obrigatoriedade ter empregados registrados numa empresa. Você pode ter uma empresa e ela não ter empregado nenhum, até porque o próprio sócio acaba fazendo a atividade do atendimento dos seus clientes, a atividade operacional daquela empresa que foi constituída. Olha, presta atenção então na nossa conversa de hoje, que é de suma importância e que o CRES São Paulo tem dito isto. No futuro bem breve, a questão do profissional liberal autônomo, ela vai ficar com o leque de serviço bem restrito. É importante a pessoa ter o seu CNPJ para que possa, na corretagem, prestar serviço para as imobiliárias, para as consultoras, para banco na questão de avaliação e por aí vai, porque muitas empresas, eles não pegam serviço de profissional liberal autônomo, principalmente banco, tem que ter o CNPJ. Então, vai se ligando como você deve constituir a sua empresa e qual é o melhor negócio. Aí você teria que procurar o seu contador de confiança para que ele possa lhe orientar sobre esta questão. E já se falando em constituição de empresa, Márcia, capital social, empresário individual limitada, é obrigado a ter capital social. Capital social, ele serve para quê? Para garantir alguma coisa? Como é que funciona essa questão de capital social? Vamos explicar para os nossos internautas. Então, vamos lá. O capital social, ele serve para dar uma garantia a terceiros da responsabilidade que o sócio tem em relação aos negócios que são realizados pela empresa. No modelo de firma individual, você tem que destinar um valor simbólico de capital social, e a gente diz simbólico porque normalmente essa empresa não tem custos, ela não vai ter despesas com aluguel, enfim, ela vai nascer justamente para prestar serviços e gerar rendimentos para os seus sócios, né? Então, o capital social nesse modelo, ele vai ser um capital mínimo, um capital que não tem uma expressão, se é que a gente pode dizer dessa forma. E esse capital, normalmente, ele serve para que você possa honrar com os compromissos da empresa enquanto ela não tem o seu rendimento, o seu faturamento, a sua receita estabelecida. Então, um exemplo, né, uma sociedade limitada. Se você coloca um capital de R$1.000, um capital simbólico, né, com esse valor a gente não consegue comprar hoje em dia nenhum computador. Então, o capital, se você tiver que fazer alguma aquisição pela empresa e ela ainda não tem a sua receita, né, ele serve justamente para que você possa girar com essa operação da empresa com o dinheiro que foi destinado para esse investimento. Então, você transfere da sua conta pessoa física, porque você é o sócio da empresa, para a conta da empresa, você tem que abrir uma conta bancária em nome da empresa e você faz essa transferência bancária. A partir daí, a empresa ela pode contratar, comprar, realizar o que ela tiver que realizar de gastos com esse dinheiro que foi aportado a título de capital. A questão mais importante do capital social é a limitação da responsabilidade do sócio. Então, se eu estabelecer um capital de R$300 mil, R$1 milhão, é a mesma coisa que dizer que o sócio garante os seus bens pessoais, com os seus bens pessoais, até aquele limite de capital que foi estabelecido. Se eu colocar um capital de R$1.000, R$2.000 ou R$5.000, não importa o valor, eu também estou limitando a responsabilidade como sócio da empresa em qualquer risco que a empresa vier a gerar, eu vou acionar os meus bens pessoais até aquele limite do capital social. Agora, para que essa regra fique bem estabelecida, o mais importante de tudo é você estar com a sua contabilidade em dia. E contabilidade em dia não significa pagar impostos, é ter o balanço da empresa
para mostrar que existe gestão e que todos os recursos da empresa foram empregados e destinados nas despesas da própria empresa ou através de distribuição de lucro para os seus sócios. Quando não existe essa comprovação, né, não existe essa contabilidade, a questão do capital social pode ser desvinculada e o sócio responder, né, com todos os seus bens pessoais em relação a qualquer problema ou demanda judicial que a empresa possa passar num futuro. Vamos então agora saber sobre a questão de registro, para poder registrar esse contrato. Então nós podemos registrar na junta comercial e também nos cartórios de títulos e documentos, é isso? Existe alguma diferença? Ou uma é obrigado a ser registrada no títulos e documentos, a outra na junta? Como é que funciona essa questão, Márcia? Muito boa pergunta essa. A questão de registro, né, como que se constitui a personalidade jurídica de uma empresa? Pelo contrato social, né? Quando um indivíduo, um cidadão nasce, a gente dá o reconhecimento dele pela certidão de nascimento que é registrada em cartório, né? A empresa, ela nasce com o contrato social, que é como se fosse a certidão de nascimento da empresa. Só que como que essa certidão tem validade? Então, existem duas formas de registro público. Uma delas é no cartório de registro de títulos e documentos e a outra é na própria junta comercial do estado onde a empresa está jurisdicionada, né? A diferença entre registro no cartório e na junta comercial, ela está muito relacionada a aspectos civis, de responsabilidade civil. Então, quando você registra uma empresa no cartório, subentende-se automaticamente que aquela empresa ela tem uma essência intelectual, de pura prestação de serviços e que ela não vai desenvolver nenhuma atividade mercantil. Então, as empresas que são registradas em cartório, elas têm uma natureza intelectual e de prestação exclusiva de serviços. Não pode ter nenhuma atividade mercantil. Já as empresas registradas na junta comercial, elas têm uma característica de prestação de serviços e também de atividade mercantil. Entende-se que quando você tem uma empresa organizada num modelo de sociedade empresária, né, existem dois tipos de sociedade. Sociedade empresária e sociedade simples, que nada tem a ver com regime tributário, tá? Então, esta sociedade simples, ela é aquela sociedade de natureza intelectual e de pura prestação de serviços. Portanto, toda sociedade simples deve ser registrada em cartório, né? Já a sociedade empresária, que pode prestar serviços, industrializar, comercializar, importar, exportar, ou seja, desenvolver atividades mercantis, ela tem que ser submetida ao registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo. A diferença básica entre elas está na questão de legislação de falência, de concordata, que existem situações específicas para cada um dos modelos. Então, o modelo talvez mais usado seja aquele registrado na Junta Comercial do Estado da sua jurisdição, por ter ser um processo mais comum. Mas o registro de títulos e documentos tem a mesma validade e ela seria caracterizada como uma sociedade simples, modelo societário de sociedade simples. E na junta comercial, modelo societário de sociedade empresária. Pronto, nós já estamos com a nossa empresa constituída. Agora, só lembrando que também precisa registrar no seu conselho regional, né? Você não pode, tanto empresário individual como limitado, você é obrigado a inscrever a sua empresa no seu conselho regional, no seu estado onde você pertence, ok? E para a abertura dessa empresa, vamos falar um pouco sobre custas. Tem custa de honorário do contador, tem taxas para serem pagas. Quanto é que depois ela pronto, o empresário individual precisa ter um contador, não precisa? Como é que funciona? Tem que pagar INSS? Como é que funciona essa parte, Márcia?
A gente já tem aqui no Brasil, a única certeza que a gente tem é que a gente nasce pagando imposto e morre pagando imposto, né? Então, não poderia ser diferente da relação da pessoa jurídica, né? Então, quando você pensa em constituir uma empresa, independente do modelo, do porte ou do tamanho, é importante que você faça uma planilha onde você configure ali os gastos mínimos e com certeza você vai ter os gastos da constituição desta empresa, deste CNPJ, como você também terá os gastos para manutenção deste CNPJ. Né? Então, na questão da manutenção do CNPJ e até mesmo antes dela nascer, você precisa contratar um contador que tem a competência para lhe orientar em relação a todas as particularidades e pontos importantes a serem tratados neste modelo que você vai escolher. Mesmo um empresário individual, recomenda-se a contratação de um contador, porque a hora que você constitui um CNPJ, você passa a ter uma relação com o governo de uma forma bastante diferente de enquanto cidadão pessoa física, né? Enquanto pessoa física, às vezes você se relaciona com o governo uma vez por ano para fazer a sua declaração anual. Na pessoa jurídica, essa relação é bastante diferente. Então, você tem demonstrativos e relatórios que você tem que entregar para o governo em periodicidades inferiores a um ano. E quem que normalmente faz esse trabalho, né? É um contador devidamente habilitado para lhe atender, né? Então, em termos de valores, tanto para a Constituição, a hora que você pensa em abrir uma empresa, um CNPJ, independente do modelo dele, você vai ter os gastos com contador, provavelmente você vai ter um gasto de aluguel, se você decidir abrir essa empresa num outro local, que não seja na sua residência, você vai ter gastos com sistema, até se você tiver uma mínima estrutura para controlar o seu contas a pagar, o seu contas a receber, enfim. Então, depende muito do tamanho, da movimentação que você vai realizar e do trabalho que você precisa desenvolver. O mínimo que a gente fala que se gasta num processo desse, ele é, às vezes, a correlação com o salário mínimo, né? 1, 2, pode chegar a 3, 4, 5 salários, depende da quantidade de sócios, da cidade onde você vai se estabelecer, da atividade que você pretende desenvolver. Então, dificilmente você vai gastar menos do que um salário mínimo de referência, né? Então, é bom fazer a sua reserva e fazer no seu controle financeiro a previsão dos gastos, tanto para a constituição quanto para a manutenção. Em termos de constituição, de registro, você vai ter algumas taxas. A primeira é de registrar esse contrato, né? Seja no cartório ou na junta comercial, você tem taxas de registros que você tem que pagar. Essas taxas devem girar em torno de uns 300, 400 reais aproximadamente, além da anuidade do registro que você também tem que obter junto ao CRESSE, que além de você pagar a anuidade do seu CRESSE como pessoa física, você passa a ter obrigatoriedade de também ter um CRESSE para o CNPJ, para a pessoa jurídica. Então, tem muitas contas que você precisa se organizar para poder ter certeza de que seu rendimento vai ser suficiente para honrar com esses custos, tanto da abertura quanto da manutenção mensal da empresa. E as perguntas estão abertas. O Valdecir de Mairink, ele fez uma pergunta, eu acho que a Márcia acabou de responder. A pergunta dele é: independentemente de ser um empresário individual ou sociedade, qual seria o valor gasto mensalmente para ter uma pessoa jurídica? Acho que ela acabou de responder, não é isso, Valdecir? Se tiver alguma outra dúvida, pode encaminhar. Agora vamos falar sobre imposto de renda, nota fiscal. Hoje o autônomo ele recolhe RPA, Carnê-Leão. Como é que essa questão desses percentuais, que seria, quanto seria esse percentual, Márcia? E se a jurídica ela tem que recolher mensalmente o imposto, como é que funciona essa questão do imposto, que é uma grande preocupação dos corretores, que o corretor, quando faz uma alienação, presta serviço, no mês seguinte ele está recolhendo o imposto de renda dele, viu? Com certeza. Essa relação com o governo, ela se dá em toda a relação de
de rendimentos, né, de recebimento de qualquer valor, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica. Vamos falar um pouquinho do modelo da pessoa física, né? Quando você é um corretor autônomo, o documento fiscal que você tem que utilizar para comprovar sua prestação de serviços numa intermediação, enfim, de negócios imobiliários, se chama Recibo de Pagamento Autônomo, que é o RPA. Esse recibo de pagamento autônomo, ele não tem um modelo constituído por lei. É um recibo simples que você vai declarar o valor que você recebeu, de quem você recebeu e a data que você recebeu. A partir disso, existem aí os tratamentos tributários distintos. Se você, enquanto pessoa física, prestou serviços para uma pessoa jurídica, não se fala em recolhimento de carnê-leão, porque a pessoa jurídica que vai lhe contratar como autônomo, ela vai fazer algumas retenções fiscais de imposto sobre serviços prestados, de previdência social e até mesmo de imposto de renda retido na fonte. Então, para a pessoa jurídica que contrata um autônomo, custa muito mais caro do que ela contratar uma empresa especializada na prestação de serviços de negócios imobiliários, né? Então, a primeira coisa que tem que ficar clara, a relação, o imposto que se chama carnê-leão, ele nasce da relação de prestação de serviços de pessoa física para pessoa física. Não existe carnê-leão entre pessoa física e pessoa jurídica, tá? Quem contrata um autônomo, uma pessoa jurídica que contrata um autônomo, não falamos aqui de carnê-leão. E aí, o que acontece nesse modelo para o prestador de serviço, para aquele corretor que prestou os serviços como pessoa física? Ele vai ter um percentual representativo de retenção fonte. Então, ele vai receber do seu contratante o valor líquido de imposto, né? Ele não tem nem oportunidade de decidir qual é o sistema de tributação que ele vai querer recolher. É um sistema único, como se fosse empregado. Tem uma tabela progressiva da Receita Federal, do Imposto de Renda, né? E dependendo do valor da comissão, você pode chegar na alíquota máxima de 27,5% de retenção fonte, né? Além do ISS de 5% e além de Previdência Social também. Então, a gente arredondando, estamos falando aí de um imposto na ordem de quase 35% aproximadamente. Então, de tudo que você prestou de serviços naquele recibo, 35% vai ser mordido pelo leão, tá? Então, é um modelo bastante oneroso. Fora que a pessoa jurídica que lhe contratou também vai pagar 20% a mais de imposto sobre o valor total bruto daquele recibo que você emitiu. Então, fica caro para você, pessoa física, e fica caro para quem contrata você também como pessoa física no modelo de autônomo que tem que emitir o RPA, tá? Agora, o outro modelo é pessoa física prestando serviços para pessoa física. Neste modelo, quem tem que recolher o imposto é você, prestador de serviço. Não é quem está lhe contratando que vai fazer as retenções e lhe pagar o valor líquido. Você, como prestador de serviços, tem que recolher o que se chama de carnê-leão. E aí no site da Receita Federal existe um aplicativo que você pode baixar gratuitamente e ali você coloca qual foi o valor da sua prestação de serviços para uma outra pessoa física e esse sistema calcula o valor do imposto que você tem que pagar no mês seguinte à prestação de serviços. Então, tudo que você recebeu no mês de dezembro, por exemplo, você vai recolher o imposto no mês seguinte, ou seja, janeiro, até o último dia do mês seguinte à prestação de serviços, né? E aí essa modalidade de recolhimento se chama carnê-leão. Tem que ser recolhido mensalmente. Se você recebe comissões ou, enfim, honorários profissionais de forma mensal, o carnê-leão tem que ser recolhido mensalmente. Não esqueça de fazer os recolhimentos mensais, porque senão, ao declarar os seus rendimentos para a Receita Federal na declaração de ajuste anual, você vai ser surpreendido com recolhimentos
fora de prazo. Além do valor do imposto, você terá multas e juros que serão cobrados pela Receita Federal, porque ficou com a providência vencida. Muito bem, já estamos quase chegando no final do nosso programa de hoje. Eu já queria antecipadamente agradecer os colegas que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira. Aracaju, Sergipe, Atibaia, Barueri, Bragança Paulista, Campinas, Carapicuíba, Guarulhos, Hortolândia, Itapecerica da Serra, Mongaguá, Mogi Guaçu, Palmital, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos, muitos colegas aqui de São Paulo e colegas de Uberaba, em Minas Gerais. E esse tema é um tema bastante interessante, né? Normalmente não veio pergunta porque vocês parecem não ter dúvida, mas eu sei que vocês têm muitas dúvidas. Eu queria fazer uma colocação porque eu trouxe várias outras perguntas e não vai dar tempo da Márcia responder. Então, como eu costumo fazer, colocar o meu convidado sempre numa saia justa, eu queria perguntar para a Márcia, será que na próxima sexta-feira você teria condições de voltar ao nosso programa para a gente poder terminar com todas as perguntas e responder mais perguntas das dúvidas dos nossos internautas, Márcia? Com certeza, será um prazer estar aqui com vocês novamente, quantas vezes for preciso, até porque esse é um assunto bastante abrangente e que envolve a relação, né, de uma decisão importante, a relação da pessoa física com o fisco, com o governo. Então pode contar comigo sempre que for necessário. Então tá aí, na próxima sexta-feira nós vamos voltar com o mesmo tema. Vá preparando as suas dúvidas, vá pensando na questão de você conquistar seu CNPJ. Você já notou por que ninguém gosta de receber o RPA? Porque ele acaba saindo mais caro, ok? E só lembrando que é fácil, viu, gente? Eu costumo dizer o seguinte, viu, Márcia? É muito fácil se montar uma empresa, seja qualquer empresa. O difícil é manter ela aberta por 30, 40, 50 anos. Não é isso? Esse é que é o difícil. Então, como corretor é um profissional de garra, de persistência, ele sabe que no Brasil a deficiência da habitação é grande, o futuro é sempre positivo, então eles abrem com toda a tranquilidade. Márcia, então, para esta sexta-feira, para suas considerações finais, eu deixo a sua palavra aberta. Eu sei que você vai retornar na próxima sexta-feira e já vai preparando as suas perguntas. Márcia, a pergunta está aberta a sua fala agora. Sem dúvida nenhuma, essa profissão regulamentada, que é a atividade imobiliária, né, ela abre muitas oportunidades. E com certeza a gente tem que pensar grande, tem que pensar na multiplicação do seu crescimento, na oportunidade da sua carreira. Então, o fato de você ter uma empresa constituída, já que você tem uma atividade independente, vai te trazer muito mais segurança, muito mais organização e disciplina na realização dos seus negócios. Então, a recomendação, acho que já como a gente pode citar aqui uma referência que é Albert Einstein, que sempre dizia, né, o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Então, mãos à obra, vamos trabalhar, vamos organizar esse trabalho e contar com um contador para que você possa ter uma vida de contribuinte sempre justa e controlada, né? Sem pagar mais e sem pagar menos imposto do que o necessário. Muito bem, Márcia, muito obrigado. Aqui, olha, Paulo Henrique Araújo de Andrade, de Campinas, ele fez uma pergunta: jurídica contratada sai mais barato mesmo? Então a Márcia vai responder para você, Paulo, na próxima sexta-feira, ok? Fique em suspense a sua dúvida. Vá preparando outras perguntas. Pessoal, finalizamos o programa de hoje. Eu quero desejar uma boa sexta-feira para vocês. Quem for trabalhar, bons negócios, boas intermediação. E eu espero você com a Márcia na próxima sexta-feira. Tchau!